Advogado de Jair Bolsonaro, diante dos ministros, sustentou a absoluta ausência do ex-presidente no suposto golpe. Celso Sanches Vilardi disse que não há uma única evidência contra Jair Bolsonaro em relação ao 8 de janeiro. Que, se crime houvesse, ele deveria ser julgado no plenário do STF. Mais uma vez falou sobre o acesso parcial aos autos. Ainda na sustentação oral, Celso Vilardi questionou a legitimidade da delação de Mauro Cid. Separamos dois trechos da fala do advogado de defesa de Jair Bolsonaro, a começar pela acusação de participação num golpe de Estado. Temos efetivamente uma acusação do Procurador-Geral da República de dois artigos gravíssimos do Código Penal que tratam do golpe e de golpe contra as instituições democráticas e contra o governo legitimamente eleito. Mas um minutinho só. Estamos tratando de uma execução que se iniciou em dezembro de 21, tratando do crime do governo legitimamente eleito. Qual era o governo legitimamente eleito? O dele. Então esse crime é impossível, com todo respeito. Sobre a delação de Mauro Cid, Celso Vilardi reitera que nem mesmo o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro o apontou como integrante de um plano de golpe. Então é impossível falar dessa execução. Como eu disse, é porque não existia nenhum elemento. Então começa uma narrativa a respeito de pronunciamentos públicos. Para terminar no 8 de janeiro, que nem a Polícia Federal, que utilizou, como lembrou meu colega, mais de 90 vezes a expressão possivelmente, que não havia certeza, nem a Polícia Federal, que se utilizou dessas possibilidades, afirmou a participação dele no 8 de janeiro. Não há um único elemento, nem da delação, nem o delator que o acusou fez qualquer relação dele com o 8 de janeiro. Não há uma única evidência a esse respeito. Para analisar todas as notícias do dia, nós temos, claro, os nossos analistas políticos, os nossos jornalistas especialistas, começando pelo nosso querido Bruno Musa, que está hoje conosco. Boa tarde, Musa. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Boa tarde, Geise. Muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui novamente. Serrão, vamos adiante. Prazer estar com vocês todos. E o nosso mestre, nosso querido Jorge Serrão, hoje conosco. Boa tarde, Serrão. Seja bem-vindo ao Jornal da Oeste. Saudações, grande musa, e saudações à minha musa Geisiane. Essa menina é campeã de audiência no Jornal da Oeste, hoje cheio de emoções juristocráticas. Exatamente esse o termo, Serrão. Emoções juristocratas. Olha só, Bruno Moza, o julgamento ainda está acontecendo. Quem está falando agora é o Flávio Dino. O Flávio Dino já está falando cerca de uma hora ali no julgamento do Bolsonaro. O Bolsonaro está presente, teve ontem esse debate se ele iria ou não, mas ele está presente no julgamento. E aí o advogado levantou essas questões que são muito importantes. Primeiro, em relação à delação do Mauro Cid, que já foi comprovado ali que o Mauro Cid foi induzido a falar determinadas coisas ao gosto do APF e ao gosto do STF. Então, eles estão pedindo a nulidade da delação do Mauro Cid. E ainda tem essa questão da relação do Bolsonaro com o 8 de janeiro, como colocou ali o advogado do Bolsonaro. Elementos técnicos, Geise, a gente poderia encontrar vários, inclusive advogados, que são todos eles mais conhecedores, obviamente, da área, já mostraram tecnicamente todo o absurdo que a gente está vendo no Brasil, né? Então, a falta de respeito à lei, ou imputar crimes diferentes daqueles que são, ou muitas vezes imputar crimes onde não é, ou imputar crimes a determinadas pessoas e a outros com a mesma ação não ser considerado crime, ou seja, aí mostra aquele duplo padrão, ou seja, não importa o que você faz, mas quem faz, né? Então, isso tudo fica muito claro. Então, quando a gente olha o advogado falando agora, em termos jurídicos, a gente percebe uma facilidade, entre aspas, em mostrar os pontos de todo esse absurdo que nós estamos vivendo. Ou seja, um golpe de Estado, um golpe contra a democracia, quando tem, como a gente viu, pessoas sem organização, sem uma centralização, golpe sem armas que nunca aconteceu na história, em pleno domingo, sem ninguém trabalhando, aquela bagunça generalizada. Ou seja, fica fácil mostrar que aquilo foi uma ação desorganizada e que se foi vandalismo, depende o que a Constituição coloca, deveria ser
colocado essas pessoas que lá estavam, no máximo isso. Agora, penas de prisão, 14 anos, golpe de Estado, isso é uma narrativa extremamente infantil, isso é uma narrativa falaciosa e não há qualquer argumento técnico que respalde isso. Agora, tem um problema. A gente vive um momento talvez de exceção no Brasil, Geis, e esse momento mostra que a parte técnica não vale muito. Ou seja, você pode defender e mostrar todos os fundamentos pelos quais você está defendendo uma determinada tese, nesse caso que não houve golpe, obviamente, mas pouco importa. Porque a Constituição pouco importa e porque as causas muitas vezes já estão determinadas, ou muitas vezes, como também estamos vendo, o próprio juiz é quem se sente vítima do processo, quem acusa e quem julga. Me parece extremamente cartas marcadas, e isso é realmente uma frustração, não para todos, não apenas para ele, mas para todos, para um país que deveria olhar para frente e tentar avançar, e cada vez que passa, nós regredimos mais e mais em buscar passos dos países que são avançados e nos aproximamos de países que são cada vez mais autoritários e que não respeitam nem as liberdades individuais, nem as regras constitucionais do jogo.